Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25. O serviço de Cristo exige abnegação. Diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha aqui, por favor. O Senhor Jesus, ele tem um critério. Jesus Cristo tem um critério. E as pessoas que querem seguir ao Senhor Jesus não podem segui-lo do seu próprio pensamento, da sua própria maneira. Mas temos que segui-lo à maneira dele. Ele diz que aquele que quiser seguir a ele, tem que colocar ele em primeiro lugar. Ele diz: se alguém quiser me seguir, mas não aborrecer ao seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, e ainda a sua própria vida, não pode me seguir, não pode ser meu discípulo. Esse aborrecer não é você contrariar as pessoas, não é você chatear as pessoas, não é você simplesmente deixar as pessoas de lado ou não corresponder. Esse aborrecer significa que você e eu, que nós vamos amá-lo mais do que qualquer pessoa. Vocês estão entendendo? Quem está compreendendo? Aborrecer é se você tiver que escolher entre fazer a vontade de Deus e fazer a sua própria vontade, você vai se aborrecer. Por quê? Porque mesmo que a sua vontade seja muito forte, mas você vai deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de quem? Aborrecer a mulher ou o marido é no sentido de amar mais a Deus do que propriamente aquelas pessoas. Se por acaso você tiver que escolher entre fazer a vontade de um e fazer a vontade de Deus, aquela pessoa vai se aborrecer contigo, porque você vai fazer a vontade de Deus. Agora, se você quiser fazer a vontade daquela pessoa e deixar a vontade de Deus em segundo plano, Deus vai se aborrecer contigo. Então, seguir Jesus não é fácil, não é para qualquer um. Andar com Jesus estampado no peito é para qualquer pessoa. É só pegar uma camisa, imprimir Jesus, imprimir um versículo, colocar no carro, colocar na porta de casa, na janela. Mas a pessoa que quer seguir Jesus, ela tem que ter peito para seguir Jesus. Ela tem que, por exemplo, ter coragem para aborrecer as más companhias.
os maus conselhos, as más amizades. E presta bem atenção, não tem coração não, porque o que está em jogo é a nossa salvação. O que está em jogo é a vida eterna. Então você não pode querer agradar a gregos e a troianos. Muitas das vezes a gente quer agradar os outros em detrimento de agradar a Deus. Você está agradando A, B, C. E Deus? Você pensou nele? Você pensou se ele queria que você estivesse fazendo o que você está fazendo? É isso. Então, Jesus falou, se alguém... Por quê? Porque uma multidão de pessoas estava vindo, seguindo Jesus. Uma multidão. Mas nem todos que estavam ali estavam dispostos a colocar Jesus em primeiro lugar. Você vê que tem muitas pessoas na igreja, mas que ainda não abandonaram muitas coisas do mundo. Ainda não consertaram muitas coisas na sua vida e vivem como se tivesse tudo bem. Como se Deus estivesse validando, como se Deus estivesse satisfeito. E Deus não está satisfeito. Deus não quer que a gente venha colocar Ele em segundo plano, em segundo lugar. Ele não aceita. Jesus não aceita. Se alguém quiser vir a mim e não aborrecer o pai, não aborrecer a mãe, a mulher, ao marido, seu marido pedir você para mentir, você tem que falar para ele, eu sou mulher de Deus. Agora, se você mentir para agradar a ele, nem ele vai acreditar que você é de Deus. Nem o teu marido vai acreditar. E se o teu marido não acredita que você é de Deus, se a tua esposa não acreditar que você é de Deus, se os seus filhos não acreditar que você é de Deus, e é necessário que nós venhamos colocar Jesus em primeiro lugar. Amar Jesus acima da nossa própria vida. Porque quando a gente ama Jesus, mesmo que a gente não quiser fazer determinada coisa, a gente vai fazer por amor a Ele. Quando a gente ama Jesus, não tem chuva, não tem calor. Quando a pessoa ama Jesus, não tem problema. Quantas vezes a gente já viu isso? Eu já vi, por exemplo, acontecer fatos de um bispo, ele perdeu o filho morreu. Durante a semana o filho morreu. E no domingo ele estava no altar pregando. É fácil isso? Hã? Quantas pessoas, um filho de 12 anos de idade, morreu. E no domingo ele estava pregando. Quantas pessoas, quando acontecem os problemas, ela logo desanima. A pessoa acontece um problema na vida dela. Tem gente que nem que ela ficar desempregada, que ela, de repente, não conseguir pagar uma conta, não conseguir pagar uma dívida, que ela, de repente, se entristecer. Hoje eu não vou para a igreja não, porque eu estou triste. E o que Deus tem a ver com isso? Se eu estou triste, aí é que eu tenho que vir para os braços do Senhor. Amém? O que Deus tem a ver com a nossa situação? Se eu quero seguir Jesus,
então eu não posso olhar nem para a direita, nem para a esquerda, e muito menos para trás. Eu tenho que seguir a Ele e ir em frente, independente das circunstâncias. Amém? Independente. Porque Ele não aceita. Porque Ele não aceita. Que isso, pastor? Jesus é assim? É desse jeito. Sabe por que Ele não aceita metade da gente? Sabe por que Ele não aceita mais ou menos? Sabe por que Jesus Ele não aceita a gente dar desculpa para Ele? Porque Ele não deu desculpa para nós. Porque Ele provou que nos ama na cruz do Calvário. Jesus derramou até a última gota de sangue por você. A Bíblia diz que quando o soldado romano furou o lado dele, saiu água. Os pulmões dele estavam cheios d'água. Quando alguém se corta, geralmente sai o quê? Sangue. Por que Jesus não aceita mais ou menos? Jesus não aceita metade? Jesus não aceita 99% seu, não. Ele quer tudo. Ele quer que você coloque Ele em primeiro lugar. Ele quer que nos seus momentos, nos seus dias mais difíceis, Ele quer que nos dias de maior angústia da sua alma, você se lance aos pés dele. Amém? Você esteja com Ele. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Você já ouviu uma música da Assembleia de Deus? Uma música muito bonita da harpa cristã, que é aquela música Flor Gloriosa, você já viu? Já achei uma flor gloriosa. E aí você procura ouvir aquele hino e você vai ver. Muitos não sabem a história daquele hino. A esposa de um dos fundadores da Assembleia de Deus perdeu a filhinha dela, uma das filhas dela. E no lugar onde estava, no nordeste do país, naquela época, há mais de 100 anos atrás, a religião, a igreja oficial não era a igreja evangélica, e os que saía da igreja oficial, que é a igreja católica, há 100 anos, 100 e poucos anos atrás, quem deixava de ser para ser crente, em muitos casos, era perseguido, era apedrejado, era chicoteado, era preso e nem direito a um sepultamento tinha. E ela teve que pegar a filhinha dela junto com o marido, dia de alagamento, sabe que lá no Belém do Pará, lá é um dos lugares que mais chove no Brasil. Na capital Belém chove todo dia, acredite se quiser. Não é chuva forte não, mas todos os dias chove, porque lá é muitos rios. E tiveram que plantar o corpo da filha dela lá, no meio do barro, no meio do nada. E veio esse hino. Pessoas que amaram mais Jesus do que a sua própria vida. E até mesmo do que a sua nação. Deixaram o seu país e vieram para um outro país para pregar a palavra. Pessoas que nesse momento, muitos iriam murmurar e dizer: Senhor, eu vim lá de longe, atravessei o oceano, mais de 40, 50 dias de barco, estou aqui pregando a palavra, ganhando almas, e a minha filha morre, e eu não tenho nenhum lugar para enterrar a minha filha. Mas naquele momento ali, ela estava adorando o Senhor. Porque ela tomou uma decisão na vida dela. Eu vou seguir Jesus. E muitos outros casos. Então,
se você quer seguir Jesus, se eu quero seguir Jesus, eu só vou conseguir se eu colocar Jesus em primeiro quê? Primeiro lugar. Primeiro lugar. Não é segundo, não é terceiro, é primeiro. É colocar ele em primeiro lugar. E aí ele diz mais aqui, olha, versículo 27. E qualquer um que não tomar o quê? A sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Está dizendo aqui. Aqueles que querem ser discípulos, Jesus falou, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Porque se não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. A cruz simboliza o quê? Morte. Na época de Cristo, centenas e milhares de pessoas foram crucificadas. Em uma das rebeliões antes de Jesus, ou quando Jesus ele era ainda criança, mais de 3.000 foram crucificados nas estradas. E os romanos tinham uma técnica de terrorismo, uma técnica de colocar pavor, horror, de controlar as pessoas através do medo. Então ninguém abria a boca para falar nada. E quem quisesse se levantar contra o império, sabia que isso poderia lhe custar a vida. E aquele monte de corpos enfileirados, centenas e milhares. A cruz significa a morte, a cruz significa morrer para o mundo, morrer para as nossas próprias vontades. Sabe o que mais afasta o homem de Deus? É a sua vontade. Porque uma das coisas que são mais desafiadoras para nós é a nossa o quê? Vontade. Com certeza, muitos aqui hoje ficaram olhando para o céu para ver, vai chover, não vai, essa nuvem, por causa do dia de hoje, isso é normal. E muitas das vezes uma voz lá no fundo, tu vai? E se chover? E se cair um temporal? A vontade, muitas das vezes, é de não ir. Uma das coisas que mais afasta a pessoa de Deus é a sua própria vontade, a sua carne. Porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne. Mas ele diz, se alguém quiser me seguir, tome a sua o quê? Cruz, ou seja, morra para a sua própria vontade. Mas é todo mundo que quer? Não. As pessoas não querem abandonar o quê? Os seus prazeres. As pessoas não querem abandonar aquilo que dá prazer para ela. Aquilo que dá satisfação. Deus não tem nada contra você sentir prazer na sua vida. Sentir alegria, divertir, se entreter. Deus não tem nada contra a pessoa participar de festas. Deus não tem nada contra a pessoa fazer muitas amizades. Nada. A Bíblia diz que Jesus nos chamou para a liberdade. Amém? Mas a partir do momento que essa liberdade está me afastando dele, essa liberdade está colocando ele em segundo lugar, essa liberdade está me esfriando, essa liberdade que eu tenho de fazer coisas está
roubando a minha comunhão, isso não é bom. Aí eu tenho que abrir meus olhos. Porque eu quero Jesus. Porque você quer Jesus. Amém? Quem quer seguir Jesus? Fala para a pessoa do teu lado aí, seguir Jesus não é só vir para a igreja não, tá? Seguir Jesus não é só chegar no dia que você receber seu pagamento, tirar o dízimo, botar no envelope, trazer para a igreja. Seguir Jesus não é só tirar o dízimo, botar no envelope, trazer para a igreja não. Não é só tirar a oferta, botar no envelope, trazer para a igreja não. Tem gente que tira o dízimo, bota no envelope, traz para a igreja, mas está traindo a mulher, mas está traindo o marido, mas está roubando, está mentindo. Tem gente que nem na igreja vem. Você acredita que tem gente que é macumbeiro e dá o dízimo e é muito mais fiel do que muita gente que vem na igreja? Porque devolver o dízimo é uma bênção, porque é uma promessa que Deus vai abrir a janela do céu e derramar a bênção sem. Mas só que não é só isso, não. É a vida. É amar Ele acima de todas as coisas. É tomar a sua cruz e seguir a Ele. É deixar de fazer aquilo que te agrada e que muitas das vezes entristece o coração de Deus. Que entristece o coração do Pai. Caso contrário, a pessoa não vai conseguir. Lá no versículo, para a gente orar, no versículo 33, depois de você ler esse texto todo, no versículo 33, o Senhor disse assim, ó: assim, pois, todo aquele que dentre vós, estava falando para aquela multidão que estava ali, não renuncia o quê? Não renuncia o quê? A tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Esse é o critério do Senhor Jesus. Ele disse, ó, aquele que dentre vós, vocês estão aí me seguindo, se você não renunciar tudo que você tem, não tiver disposto a abrir mão de tudo que você tem, você não vai poder ser meu discípulo. Amém? E Jesus estava falando sério, muito sério. Sabe por quê, igreja? Porque nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo no fim dos tempos. E cada vez mais está se aproximando. Cada vez mais. As coisas vão acontecendo. A vida está perdendo valor. A corrupção aumentando. Os governos, a maioria não estão pensando no povo. Estão pensando na corrupção, nos seus planos de poder, nas suas ideologias. As tragédias cada dia aumentando mais e mais. Você vê, o tempo está doido, o clima está doido. O amor de muitos já está se esfriando. O amor está se esfriando de quase todos. Quase todos. Porque ninguém se preocupa com ninguém mais. Ninguém está se preocupando com o seu próximo. Às vezes nem dentro de casa o pai não se preocupa com o filho. Não se preocupa com a filha. Enfim. Então, o Senhor Jesus está o quê? Às portas. Tu vai ficar agarrado com casa? Tu vai ficar agarrado com carro? Tu vai ficar agarrado com isso, com aquilo outro? Tu vai ficar.
E tudo isso passa. Tudo isso passa. A vida é um sopro, a vida passa de uma hora a outra. Qual é a coisa mais importante que você tem? Fala para mim. Qual é a coisa mais importante que você tem? Fala para mim. Qual é a coisa mais importante que você tem? Hã? É a mulher? É a casa? A coisa mais importante que você tem, que eu tenho, é a minha alma. A coisa mais importante que você tem é a sua alma. E se tu perder a sua alma, não adianta nada. Se tu perder a sua salvação, não vai adiantar o quê? Nada. Correu para cima, para baixo, para um lado, para o outro, suou a camisa, construiu, conquistou, ajuntou, lutou. E no final, perdeu a sua alma. Não adiantou nada. E o que garante a minha salvação? O que garante a sua salvação? É você ter dentro de você o Espírito de Deus. Amém? É você ter o Espírito Santo. Por isso que nós estamos fazendo essa quarta-feira do avivamento. Mas para nós termos dentro de nós o Espírito Santo, o Espírito Santo tem que ver, Deus tem que ver que nós estamos colocando Jesus em primeiro lugar. Amém? Se você oferece um almoço na sua casa e Jesus vai lá, para quem você vai dar o melhor prato? Para quem você vai colocar no melhor assento? Seu marido? Seus filhos? Ou Jesus? Fala, igreja. Hã? Jesus tem que ser o primeiro na tua vida. Ele não aceita ser o segundo. Quem entendeu? Quem compreendeu? Amém? E aí você vai mostrando para ele que ele é o primeiro. É quando você abre mão de certas coisas para estar na igreja. É quando você, de repente, abre mão de certas coisas para ser fiel a ele. É quando você foge de certas coisas, de certas pessoas, de certos lugares, para agradar a ele. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Hã? É quando você está no pior momento da sua vida, ou passando por uma luta, ele vê lá você orando a ele, buscando a ele, chorando na presença dele, se humilhando para ele, invocando ele. Quem está entendendo? Ele está te vendo. O pastor não está te vendo, mas Jesus está te vendo. Glória a Deus. Quem entendeu, igreja? Quem quer seguir Jesus? Então fique de pé na presença de Deus. Vamos orar. Vamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Vamos entregar a nossa vida. Você que trouxe